Bom dia a todos. Meu nome é Henrique, eu sou professor de máquinas de fluxo da Universidade Federal Fluminense, do campus de Volta Redonda. E meu e-mail para contato é esse que está aqui na tela, aqui embaixo, né? Minha sala é a D09. No momento que a gente retornar às atividades presenciais, vocês podem me achar na minha sala e o meu contato por e-mail é o que está informado aí na tela, tá? E também tem o oficial do IDUF, que vocês têm aí pelo Classroom, então tem várias formas de entrar em contato comigo aí quando necessário. Isso daqui é só essa apresentação aqui, né, é uma parte introdutória ao curso de máquinas de fluxo, então vou falar para vocês aí a questão do planejamento da disciplina, data de prova, algumas regrinhas aí que a gente vai seguir ao longo do curso, né, para organizar, né, as coisas. Então, esse primeiro slide aqui, quem quiser, inclusive já está até lá no Google Classroom. Quando vocês clicam em atividades, em Google Agenda, quem quiser adicionar na agenda, né, as aulas, se vocês clicarem aqui, vai ficar aparecendo com isso daqui, ó, na agenda de vocês, né? Então essa é a tela do Google Agenda lá. E aí fica marcado, né? Enfim, para quem quiser ter isso daqui, esse controle, quem usar a agenda, né, como controle de organização. E antes, o link ficava, inclusive, lá nesse convite, né, que tem lá no Google Agenda. Mas agora ele está dentro do Classroom, né? Então vocês não precisam mais entrar no Google Agenda ou ter o link tá já anexado, vamos dizer assim, né, ao Google Classroom. Então vocês entram no Classroom e já tem o link lá direto também. Mas enfim, quem quiser manter isso daqui, quem quiser ter essa organização aqui, é só clicar lá no Google Agenda, lá dentro do Classroom, né? Isso daqui está dentro do Classroom. As minhas aulas, elas ficam disponibilizadas no canal do YouTube, que é esse aqui embaixo. Ó. Tá? Então aí vocês entram e como não tem pasta, né, no YouTube, tem playlist, aí eu organizo as aulas, os semestres, né, em playlist. Então aqui só tinha o primeiro de 2020, né? Mas agora lá já vai ter o segundo de 2020, na verdade. Então, vocês vão achar as aulas dentro do YouTube, tá? Isso daqui, deixa eu pular aqui algumas coisas com relação ao livro, que eu quero, depois eu volto. Eu quero vir para esse slide aqui de planejamento, depois eu volto lá nos livros, tá? Porque isso tem a ver com o que a gente estava falando lá do YouTube. É o seguinte, isso daqui é o planejamento que vocês receberam, né, na semana passada, da disciplina. E aí, vocês observam aqui as aulas síncronas, né? Hoje, dia 27, então é uma aula síncrona. E um monte de aula assíncrona, né? Então, o conteúdo da matéria, tudo que está em vermelho aqui é V1, tudo que está em verde é V2. Então, o conteúdo assíncrono será o equivalente ao que foi semestre passado. E aí, as aulas já estão lá, né? Normalmente a participação é muito baixa de vocês durante as aulas. Tem muita gente que assiste à noite ou em outro horário, e, enfim, já aconteceu de eu dar aula e não ter ninguém. Então, isso não é problema, porque realmente não tem presença e dá flexibilidade para vocês assistirem a hora que vocês quiserem também, né? Mas como eu já sei o que eu estou falando, eu achei que fizesse mais sentido eu simplesmente indicar o link, né? Então, por exemplo, a aula de amanhã, na quinta-feira, é uma aula assíncrona. Hoje eu vou botar para vocês o link no Classroom de qual é essa aula que foi do semestre passado, né? Quem quiser já entrar lá e olhar, tá lá, a aula seria a segunda aula do semestre passado. Mas eu vou botar de qualquer forma no Classroom e falar, olha, a aula de amanhã tá no link tal e tal, tá? São dois links, porque normalmente eu paro a aula no meio, né? Eu não dou as 2 horas de aula.
Eventualmente eu paro aí com 50 minutos, eu dou uma paradinha de 10 para dar uma respirada, pegar um ar, beber uma água, né? Esticar as pernas e tudo mais. Então, por isso que cada aula, né, tem 2 vídeos. E também para o vídeo não ficar muito longo, né? O arquivo não ficar muito pesado. Então, hoje eu vou postar para vocês as 2 aulas de amanhã. Vou botar lá o link para vocês assistirem. Aí depois eu coloco o link da terceira aula, depois da quarta, e assim sucessivamente. Então, vou colocando. No dia 15, né? Opa, na 15ª aula, que vem a ser o dia 15 de dezembro, por uma coincidência, vai ser a V1. Nesse dia, obviamente, a aula é síncrona, né? A prova será síncrona, a gente vai falar da prova um pouquinho mais para frente. E aí, como essa prova é num sistema chamado Moodle, pode ser que o sistema caia. Já aconteceu em alguns períodos dele cair. Em um período especificamente, na verdade, né? Um período, uma prova. Então, enfim, não é tão comum assim. E aí eu deixo essa reserva técnica aqui, ó, para o dia seguinte, né? Então a aula do dia 16, a 16ª aula, que é no dia 16, ela é síncrona também. Porque se tiver algum problema na prova, no dia 15, a prova automaticamente passará para o dia 16, tá? Então tá assim na V1, tá assim na V2, então síncrona, né? Na segunda chamada, síncrona. Aí daqui para frente tudo é síncrono, né? Da V2 para frente, porque é tudo prova e segunda chamada, desculpe, vista de prova, né? E a vista de prova é uma atividade que tem que estar prevista no calendário, né? No planejamento. Então, por isso que é síncrono também. Tá? Então, tanto é aqui, ó, a vista da V1, né? Esse dia 13 aqui de janeiro é uma atividade síncrona, né? Porque se alguém quiser fazer a vista, está previsto no calendário. Eu faço uma coisa até mais flexível com vocês, com termos de vista de prova, né? Vocês podem me procurar em qualquer horário, qualquer dia que for mais conveniente para vocês e para mim, claro, né, que eu não tenha nenhum compromisso, e a gente marca a vista. Então, sei lá, se no dia mesmo da prova, de tarde, você quiser fazer a vista de prova, eu agendo um Google Meet, né, igual a nossa agora, mas individual, e aí você vai me dizendo o que você, enfim, qual foi a sua dúvida, né, ou reclamação, ou enfim, o que você errou e tudo mais. Então, assim que eu faço a vista de prova. E aí, eventualmente, no dia da vista mesmo, todo mundo já fez, né? Todo mundo que queria fazer já fez. E aí, eventualmente, nesse dia aqui, nem tem vista da V1. Mas quem quiser, está previsto no calendário dia 13 de janeiro. Que às vezes nesse dia, nesse horário, você não pode. Então, qualquer dia antes disso, você pode fazer a vista de prova, tá? Beleza? Então, V1 dia 15, V2 dia 26, segunda chamada 26 de janeiro, né, ano que vem, segunda chamada 2 de fevereiro e a VS 9 de fevereiro. O período acaba logo depois disso daqui, acho que é no sábado depois dessa data aqui. Tá? Aí algumas regrinhas, ó, a prova ela tem que ser feita com a câmera ligada. Isso daqui é a força de uma resolução que saiu no ano passado, para a gente determinar. Os professores são obrigados a determinar se a prova é com a câmera ligada ou não. Comigo, sim, a câmera deve estar ligada. Esse 15 minutos de tolerância aqui é por minha conta, porque, sei lá, acontece, o próprio Google Meet, ele fica, às vezes desliga automaticamente a câmera e liga de novo, então eu sei disso, eu fico monitorando vocês. Mas se passar de 15 minutos, não tem jeito, né? Quando desliga, eu falo, olha, sua câmera desligou. Aí, às vezes, só de você falar, a câmera liga. Então, mas normalmente isso não acontece, não. Normalmente a câmera fica ligada direto de todo mundo. Eu organizo minha tela aqui de maneira que a câmera de todo mundo fica ligada, né? Mas aí tem esses 15 minutos de tolerância que eu dou, porque eventualmente pode, sei lá, a internet cai, acontece alguma coisa. Então eu dou. Isso é por minha conta, né? Porque do jeito que está na resolução é câmera ligada ou não, sim ou não, né? Binário, né? 0 ou 1. Mas eu dou essa tolerância aí porque eu sei que pode alguma coisa acontecer, né? Tanto o Classroom quanto o Google Meet tem aplicativo para celular.
O telefone está carregando, não sei se ele vai chegar, acho que chega. Vocês já devem ter visto, né? Provavelmente vocês já viram isso. Quando vocês abrem o Gmail, aqui, ó. Esse daqui é o aplicativo do Gmail. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Esse é o aplicativo do Gmail. Aí lá embaixo, ó, esse ícone aqui da câmerazinha é do Google Meet. Tá? Então eu abri o Gmail e está lá o Google Meet nele. Mas se vocês quiserem baixar também dá. Então eu estou dizendo isso porque se você tiver problema com webcam, você pode usar o aplicativo, que todo mundo tem, na verdade, né? Tá? Todo mundo tem um celular com uma câmera aí, né? Então, se você... E muita gente faz isso, tá? Muita gente entra no dia da prova com a câmera do celular, tá? Isso acontece direto. Beleza? Então, a alternativa aí para quem... O lance do Google Classroom é só uma conveniência, né? Tá? Se vocês quiserem ter o Classroom no telefone, também dá. Mas quem não quiser, isso é opcional. Agora, se vocês tiverem problema com a webcam, o Google Meet no celular resolve. Aqui uma coisa importante para vocês saberem. Você tem que ficar ligado no seu e-mail, né? No ID UF aí que está cadastrado, no seu e-mail que você cadastrou no sistema da UF. Porque se você cai, se a sua câmera cai, se tem algum problema na reunião, a única forma de contato com você vai ser pelo e-mail. Eu não vou ter mais nenhuma forma de contato contigo. Então, se você estiver só lá na plataforma que vocês vão fazer a prova, que eu vou falar mais para frente, então, se você estiver só lá na plataforma e não estiver no Google Meet, eu bloqueio a prova na plataforma. Mas a questão é que você só vê no final, né? Você só consegue ver no final que você foi bloqueado. Eu não consigo fechar a sua janela da plataforma que você está fazendo a prova, entendeu? Então, já aconteceu, às vezes, da pessoa não entrar no Google Meet, eu mando um e-mail e falo, olha, entra. Normalmente a pessoa entra na hora, assim, né? Normalmente está todo mundo ligado no e-mail e entra na hora. Mas uma vez, no semestre passado, inclusive, já aconteceu de eu mandar um e-mail, a pessoa não entrar, eu bloqueei a prova e não fecha. A prova, ela não é fechada, né? Eu não consigo fechar. Então, a pessoa só vê no final, tá? Então, fiquem de olho no e-mail, porque se der qualquer problema, eu vou avisar pelo e-mail. Olha, entra lá no Google Meet, tá? E você vai conseguir continuar fazendo a prova. Mesmo que eu bloqueie, você consegue continuar fazendo a prova. Então, fiquem ligados nisso. Bom, essa reserva técnica que eu já falei, né? E você tem que me avisar, assim, isso é importante. Para dar tempo de eu fazer uma nova prova, né? Se, por exemplo, todo mundo fez, mas só uma pessoa teve problema. Então, você tem que me avisar até meio-dia. Então, você tem até às 12 horas para me informar que você teve um problema técnico, para até, né, dar tempo de eu preparar uma nova prova, tá? Certo? Isso daqui eu já falei, né? As aulas síncronas já estão gravadas e disponíveis no YouTube. E eu informarei a cada dia a aula ser assistida, mas está tudo lá já. Tá? Todas essas aulas já estão carregadas lá no YouTube, vocês podem ir assistindo. Eu vou só indicando, né? Só vou colocando no Classroom para ficar organizado, mas já está tudo lá. Tá? Beleza? Então, dúvidas comigo, né? Qualquer dia, horário por e-mail, Classroom ou Meet. Tá? Aqui eu botei conceitual, porque, enfim, esse slide eu peguei lá também de... Essas coisas aqui foram lá de MacFlu também, né? MacFlu a galera tem monitor. Então, aqui é dúvida conceitual de exercício, né? Os exercícios para a prova são os exemplos que eu dou, que estão... Vou até tirar isso daqui. Só um minutinho. Aqui, ó, dúvidas a qualquer dia e horário. Por e-mail, Classroom ou Meet. Na verdade, qualquer dia e horário, vocês me mandam um e-mail, eu digo se naquele dia, naquele horário, eu posso, né? Certo? A gente marca tal dia, tal horário, eu entro no Meet, sei lá, se for alguma coisa relativamente simples, pode mandar por e-mail mesmo, um texto, se não conseguir explicar em palavras, faz um desenho, ou a gente se encontra no Meet, enfim, da maneira que for mais adequada aí para vocês, vou tirando dúvida. Tá? Certo? Deixa eu só, já que a gente está aqui, né? Essa daqui é a plataforma da prova, é o Moodle. Então, o Moodle, ele
Isso é uma plataforma que existe no mundo inteiro, na verdade, né? O Moodle, né? E cada universidade tem a sua seu setor responsável pelo Moodle dentro dele. Então, a UFRJ usa o Moodle, a UF usa o Moodle, a Rural usa o Moodle, o ERJ, todas as grandes, aqui no mundo também, né? Fora do Brasil também, porque é uma plataforma que tem muitas funcionalidades de avaliação, de aula. Na verdade, a gente poderia até fazer aula por ela, né? Mas como a UF já está integrada com o Google Meet, lá também grava, né? Lá também tem essa questão da gravação, da apresentação, também funciona por lá. E o site é esse daqui, ó. E vocês têm que aguardar o cadastro. Não sou eu que cadastro vocês. Eu mando a lista, né? Normalmente eu espero um pouquinho estabilizar, porque nesse comecinho muita gente tranca, muita gente entra. Aí eu espero uma semana mais ou menos e mando lá o cadastro. Mando a lista que eu tenho aqui em Excel e o pessoal cadastra vocês. Então a cara mais ou menos é essa, né? Tem várias questões e cada janelinha vai ter uma questão. Isso daqui foi de MacFlu, na verdade, né? Enfim, mas é só para vocês verem como é que é o esquema, né? Então aqui vai ter o enunciado, tem um material de apoio que vocês eventualmente vão ver aqui, ó, apresentada na figura do material de apoio. Porque aqui anexar a figura aqui dá muito problema. Eu já tentei anexar a figura no corpo da questão, no enunciado aqui direto no Moodle, mas ele não fica legal. Então, por isso que eu crio um PDF em anexo que fica como material de apoio. É muito mais fácil para todo mundo, né? Não tem problema de compatibilidade. E aí vocês colocam a resposta aqui, ó, nos quadradinhos, tá? Aí vocês finalizam tudo e aí a nota sai no final da prova, né? Tá? Certo? Deixa eu voltar aqui que eu pulei essa parte aqui que é importante, né? Então, esses são os livros que eu uso, que são os principais, né? Que eu usei no preparo da aula. Para fazer a prova, vocês... os PDFs são suficientes, tá? Mas para a vida profissional de vocês, eu deixo aqui indicado os principais livros de bombas, né? O que eu usei a minha vida inteira foi esse daqui, do Reinaldo de Falco e do Edson de Matos. Tá? Eu só comecei a usar esses outros dois e todos os outros daí para frente depois que eu comecei a dar aula aqui na UF. Tá? Na verdade, antes, esse livro aqui foi minha referência, né, a vida inteira, minha referência profissional, sempre que eu precisava de alguma coisa, de alguma informação. Na verdade, eu não conhecia esses livros. Eu tive aula com esse Reinaldo de Falco aqui, então, lógico que ele usou o livro dele, né? E aí depois que eu, preparando essa aula, né, essas aulas aqui para vocês, que eu vim perceber, na verdade, eu descobri ou achar, né, outras referências que são boas também. Essa daqui, assim, eu acho que talvez seja a principal, né? Não é porque ele me deu aula e não é porque, enfim, ele usou só como referência, mas de fato, se vocês pegarem quase todas as universidades, indicam esse livro aqui, porque ele é realmente muito bom, assim, bem escrito e tem tudo que vocês precisam saber de bombas, né? Mas aí tem esse aqui também do McIntyre, né? Então esses dois aqui para bomba de deslocamento positivo e dinâmica, né? Toda a parte de bombas de deslocamento positivo e bombas dinâmicas. A gente vai falar hoje o que são bombas de deslocamento positivo e bombas dinâmicas. E esse livro aqui na parte de turbinas, tá? É o mesmo autor, né? O McIntyre, mas esse aqui é para turbina, tá? Então é o mesmo autor aqui, ó, bomba, né? E turbina, tá? Para o preparo dessa aula e também para a vida profissional de vocês, né? Essas aulas, né? Eu usei muito essa apostila aqui que eu achei na internet, que é desse professor Jorge Vilar Alê, lá da PUC do Rio Grande do Sul. Então ele pegou e fez uma apostila muito interessante, bem densa, né? Ele tem também de MacFlu, ele tem uma apostila de MacFlu, tá? É de graça aí na internet, só você botar sistemas fluidomecânicos ou sistemas de bombeamento e esse nome, enfim, PUC, alguma coisa assim, que vocês vão conseguir baixar.
É muito boa essa apostila. Ele faz uma, como se fosse um livro mesmo, assim, né? É muito mais um livro do que uma apostila. É um livro em PDF, né? Apesar de ser de 2010, né, de 11 anos atrás, ela é bastante atual. Na verdade, esses livros aqui são até mais antigos, né? Todos esses livros aqui são dos anos 80, 90, tá? Eles têm na biblioteca, né? A gente não está podendo acessar agora, mas só para vocês saberem, esses 3 livros aqui tem na biblioteca, lá da UF. Esse daqui vocês pegam na internet, né? A única coisa é que tem algumas formulações matemáticas diferentes. Então, se vocês quiserem estudar por essa apostila aqui, o resultado final é o mesmo, claro, né? Mas eu ensino de uma maneira um pouquinho diferente, que eu acho mais fácil do que o que esse autor aqui faz. Mas, enfim, fica por conta de vocês, tá? Depois na vida profissional, né? Aqui também, como é só o resultado final, né? Na prova, também depende. Só se você for pedir vista de prova, para mim vai ser um pouco mais difícil entender o que você quis fazer, né? Talvez seria melhor você fazer seguindo o que está nos slides aqui, tá? Tem esse site aqui também, ó. Ele é muito antigo, esse site, mas tirei algumas coisas dele e tem coisas, quer dizer, tem conceitos que não envelhecem, né? Navier-Stokes foi desenvolvido lá no século, metade, talvez século XVIII, XIX, se eu não me engano. Mas até hoje Navier-Stokes é Navier-Stokes. Então, um site de 95, né, os caras já estavam lá. Ó. E aí, em 2005, ele estava comemorando 10 anos online. Né? Então, você vê, desde 95, tem bastante tempo que o site está lá. Ele não caiu, quer dizer, eu não sei hoje, né? Mas, enfim. Até um ano atrás ele ainda funcionava, né? Você clicava nesse link aqui, vamos ver como é que tá. Deixa eu fazer um teste aqui, vamos ver se ele está lá ainda. Tá, aqui ó. Tá lá ainda. Isso daqui é o site. Tá, então aqui ó, curso de Sysflu da Unicamp. Sistemas fluidomecânicos. Aí tá tudo lá, tá? Tem as aulas aqui em zip, então tá ainda disponível lá esse site. Quando você clica aqui, que foi onde eu cliquei, ele abre isso aqui, que foi o que vocês viram, né? E aí tem as aulas aí em zip, né? Então 97, mas enfim. Último atualizado em 97. Tem coisa atualizada em 2003, tá? Algumas normas técnicas, ventilação e ventiladores, a gente não vai ver isso, né? Isso daqui a gente não vê no curso, mas para quem quiser, tem algumas ABNTs ali, né? Alguns sites, tá? Enfim, tem algumas informações legais aí para vocês, se vocês, por curiosidade, quiserem dar uma olhada. Tirei muita coisa dos livros de mecânica dos fluidos, que tem também o livro do Senge ou do White, né? Tem um capítulo lá só de turbomáquinas, na verdade, uma parte do curso, né? Aqui do Munson, do Fox, né? O livro clássico lá do Fox. E do Potter. Então, esses livros aqui, né, anteriores, são de McFlu, que eu tirei muita coisa dos capítulos desses livros que falam de turbomáquinas, tá? E a parte de compressores, que a gente vai ver bem, assim, a gente vai fazer relembrar a termodinâmica e ver um pouco das características dos compressores, né? Que lembra um pouco, guarda uma certa analogia com o ciclo de Brayton, que vocês viram lá em máquinas térmicas, tá? Espera aí que minha filha acordou, galera. Só um minutinho que eu vou falar. Voltei. Então, sim, eu estava falando disso, né? Guarda muita, enfim, a parte de compressores guarda muita semelhança com o ciclo de Brayton lá de máquinas térmicas ou de termodinâmica, né? E aí a gente vai fazer uma revisãozinha, né? Dessas questões, tá? Então já vimos isso. Aqui as datas, né?
V1, primeira prova, 15/12, bombas dinâmicas e parte de turbobombas, né, que é o que a gente vai majoritariamente ver no curso. A segunda prova lá em janeiro, final de janeiro, então tem um mês e qualquer coisa, né? Tem uma, assim aqui, né? Tem no meio do caminho aqui vai ter o recesso, né? Tá? 23, 29 e 30, no mais não tem nenhum feriado no meio do caminho, né? Só o recesso aí no final do ano, tá? Aí a gente volta em janeiro. Aí 26/1 a V2, 2 de fevereiro, segunda chamada, matéria toda. E a VS, 9 de fevereiro, matéria toda também, claro, né? Tá? VS é intrínseco, que é a matéria toda, tá bom? Aqui a gente já falou da câmera, isso aqui a gente já falou, beleza. Isso é o que eu falei, né? Se o problema persistir na segunda tentativa, é isso, né? Se cair aqui, né, por exemplo, caiu o sistema na V1, aí tem a reserva técnica no dia seguinte. Se cair de novo, aí é a segunda chamada. Quer dizer, só uma vez que o sistema caiu, tá? No dia da prova, né? No dia e no horário da prova. E eu já estou dando aula 4 semestres, cada semestre tem 2 disciplinas, cada disciplina tem 4 provas. Então, só em uma dessas provas que o sistema caiu. Então, não acredito que vai cair, não acredito que... Eu acho que a probabilidade de cair 2 dias seguidos é baixa. Então, enfim, mas se acontecer, segunda chamada, tá? Beleza? Bom, aí alguns regulamentos lá da época que as coisas são presencial, né? Eu deixo aqui só para não, enfim, só para isso ficar registrado. Tem muitas coisas que não valem mais, tem muitas coisas que valem ainda, né? Então, por exemplo, frequência não tem frequência, mas média entre 4 e 5,9 para você fazer VS ainda tá valendo, né? Então, quem tiver abaixo de 4 reprovado, né? Tá? Tem que tirar acima de 6 na VS, tudo mais, tá? Beleza? Então, muitas coisas valem, muitas coisas não valem mais. As resoluções que regem, né, essas questões mais atuais agora do período à distância estão aqui, né, essas duas aqui. E aí, esses são os regulamentos do curso, né, normal, vamos dizer assim, né? Tá? Beleza? Alguma pergunta aí, gente? Terminamos essa parte introdutória. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer agora é começar o curso propriamente dito, né? A gente vai começar com algumas definições mais simples, né? Então, agora o que a gente vai fazer é uma introdução às máquinas de fluxo, tá? Então, a primeira coisa, assim, talvez mais importante, mais global, né, que a gente precisa saber é que existem diversas configurações. Sim, vou, Albano. O Albano está perguntando aqui se eu vou disponibilizar os slides. Depois da aula, eu passo para PDF e coloco lá essa parte inicial e já vou colocar também todos os slides até a V1, com toda a matéria até a V1. Tá? E aí, a cada dia, eu vou colocando o link ali da aula para aquele dia, mas vocês já vão ter o PDF, né? Todos os PDFs e para quem quiser ir dando uma olhada aí, né? Mais para frente, quem quiser entrar lá no YouTube também para ir vendo as aulas, aí o ritmo é de vocês, né? Vocês vão estabelecendo o ritmo aí, mas eu vou botando a cada dia as aulas aí, tá bom? Mas os slides vocês têm sim. Bom, então voltando aqui, né? Então, as máquinas de fluxo, o que são, né? Para que servem, né? Então, máquina é um transformador de energia, né? Em que uma das partes, né? Um dos lados envolve energia mecânica, né? Energia relacionada à força e movimento. Então, uma máquina de fluxo é um dispositivo que um dos lados
tem torque, tem algum tipo de força em movimento, né? E do outro, necessariamente, tem que ter um fluido. Né? Então, normalmente você pode se referir à máquina de fluxo como máquina de fluido. Tem um autor também que chama de máquina de fluido, né? Tá? Então, um lado é fluido, o outro lado é algum tipo de força em movimento, né? Alguma energia mecânica que entra aí na jogada. Então, as máquinas de fluxo elas podem fornecer energia ao fluido ou aproveitar a energia contida nos fluidos. Então, aí é tudo uma questão de direção, né? Você usa a energia que o fluido contém ou fornece energia para o fluido. Quer dizer, fornece energia mecânica ou obtém a energia hidráulica e transforma em mecânica. Sempre essa transformação de energia entre a hidráulica e a mecânica. Tá? E aí, ó, se um dispositivo desse for usado para fornecer energia ao fluido, a nomenclatura é que são máquinas operatrizes ou geratrizes. Então, elas recebem energia mecânica de um outro elemento, então um motor elétrico, por exemplo, né? Normalmente, majoritariamente, as máquinas operatrizes usam motores elétricos. Você pode ter, a gente vai ver que elas podem ser movidas, por exemplo, por um motor de combustão, por vapor, né, expansão de vapor, mas majoritariamente a gente sempre pensa numa máquina operatriz, né, recebendo energia mecânica de um motor elétrico. Né? Acho que talvez isso seja o mais comum da gente ter em mente, né? Mas existem outras formas. Você pode também colocar uma bicicleta lá e ficar rodando, pedalando lá e fornecendo torque, e a bomba vai funcionar. É outra alternativa também, tá? Então, enfim, tem infinitas maneiras, desde que você consiga gerar torque, né, no eixo dessa máquina operatriz, você faz ela funcionar. E a máquina motriz, né, aquelas que aproveitam a energia contida em fluidos, né, elas cedem energia mecânica para outro elemento, como um gerador de energia elétrica, por exemplo. Então, talvez aqui, né, o exemplo mais característico de uma máquina operatriz é uma bomba, né? E o exemplo mais característico de uma máquina motriz é uma turbina. Tá? Então, a turbina recebe energia. Né? Sempre que a gente fala turbina, né, sei lá, turbina de Itaipu, na verdade, a gente está só se referindo ao elemento por onde a água passa e dali, daquele elemento, sai o torque que vai para o gerador. Né? Então, a turbina, na verdade, quando a gente fala turbina, a gente quer se referir a um conjunto de turbina e gerador, né? Então tem lá um geradorzinho que vai pegar energia, um geradorzão, né, em Itaipu, que vai pegar a energia mecânica da turbina em si e vai transformar em energia elétrica, tá? Então, e aí de novo, né, talvez o exemplo mais característico que a gente tenha de uma máquina motriz seja uma turbina, e o exemplo mais característico de uma turbina seja para gerar energia elétrica, né? Tem as turbinas a gás, né, que a gente sabe, vocês devem ter visto, ou verão lá em máquinas térmicas com o Fábio. As turbinas a gás podem servir para gerar trabalho de eixo, que aí é para alimentar o gerador. Ou então, no caso do avião, né, a turbina a gás ali, ela só está servindo para gerar trabalho para o compressor, né? Certo? Ela não tem trabalho de eixo saindo do sistema, né? Tá? Uma turbina de avião, né? Tá? Elas podem ser de deslocamento positivo ou volumétricas, ou as turbomáquinas ou dinâmicas. Então a gente vai ver a característica, né? Aqui começa, então a gente teve uma divisão, vamos dizer assim, eita. Aqui, caramba, cheio de coisa aqui na minha mesa. Bom, aqui, ó, a gente já teve uma divisão, né? Em termos do dispositivo receber ou fornecer energia para o fluido. E essa divisão aqui, ela pode também, né, ter dois caminhos, vamos dizer assim, né? Aqui elas podem ser volumétricas ou dinâmicas. E aqui embaixo também é a mesma coisa, volumétricas ou dinâmicas, tá? Então, as máquinas operatrizes podem ser volumétricas ou dinâmicas, e as motrizes também podem ser volumétricas ou dinâmicas, que é o que está aqui embaixo, né? Nesse tópico aqui. Bom, então, o que eu vou fazer agora é mostrar um exemplo de máquina volumétrica.
Tá? Então, eu vou pegar essa classificação aqui, né, esse tipo de dispositivo, e vou mostrar exemplo de motrizes e operatrizes, tá? Das que fornecem energia, das que fornecem energia para o fluido e das que recebem energia do fluido. Então é o seguinte, então o que é uma máquina de deslocamento positivo ou volumétrica, né? Então aqui, só para economizar slide, eu fiz um códigozinho de cores, né? Então quando é vermelhinho aqui, ó, a mesma frase ela serve tanto para uma máquina motriz quanto por uma operatriz. Então se vocês lerem a parte azul, a gente está se referindo à máquina operatriz. Se a gente ler a parte vermelha, é motriz. Então olha só, o que é uma máquina de deslocamento positivo, né, ou volumétrica? Isso daqui é sinônimo. Operatriz. Então, ó, aplicação direta de força. Vou apagar aqui tudo que está em vermelho. Depois eu volto com ele para lá. Tá? Então, ó, aplicação direta de força no fluido, né? Então, uma máquina operatriz fornece energia para o fluido. Então, aplicação direta de força no fluido, da região de baixa para alta pressão, passando por uma câmara hermética. Então, aqui tem uma palavra-chave, aqui tem outra palavra-chave, e aqui tem outra palavra-chave. Então, são as três grandes características das máquinas de deslocamento positivo volumétrico, e a frase que está colocada aqui vale para uma máquina operatriz. Então, a aplicação direta de força no fluido, da região de baixa para alta pressão, passando por uma câmara hermética, e a trajetória do fluido do dispositivo é semelhante. Então, essas são as características de uma máquina operatriz. Se a gente quiser analisar a motriz, aquela que recebe energia do fluido, né, e transfere para um eixo, a gente ficaria com essa frase aqui, ó, aplicação direta de força do fluido, né, em vez de no fluido, agora é do fluido, porque é o fluido que está fornecendo energia, né? Então, aplicação direta de força do fluido, da região de alta para baixa pressão. Então, quando você extrai energia do fluido, de forma geral, a gente vai ver que nem sempre é assim, né? Às vezes a pressão se mantém, mas ela nunca aumenta, né? Então, é a aplicação direta de força do fluido da região de alta para baixa pressão, passando por uma câmara hermética. Então, aplicação direta também, de novo, né, para uma máquina motriz. Então, você tem aplicação direta de força, você tem uma câmara hermética e tem a trajetória semelhante entre o fluido e o dispositivo. Tá? Então, é só ir lendo ali de acordo com a cor e de acordo com o que está especificado aqui, né, motriz ou operatriz. Tá? Então, aqui embaixo, seria um motor de combustão interna, né? Aqui 4 tempos. Vocês devem ter visto lá com o Fábio, máquinas térmicas ou até em termodinâmica, né? Eventualmente. Que na verdade, né? Isso eu sempre falo, né? Para mim, isso é muito mais uma máquina térmica do que uma máquina de fluxo. Mas como eu não vi em nenhum livro um exemplo de uma máquina motriz de deslocamento positivo, a única que os livros mostram são os motores de combustão interna, eu mantive aqui também, porque eu realmente não tenho nenhum exemplo. Se alguém tiver, pode falar aí que eu realmente não sei. Mas como é um fluido que passa ali dentro, né, uma mistura de ar combustível, tudo bem. Eu aceitei isso como uma desculpa para colocar um motor de combustão interna aqui, né? É um fluido que está entrando ali, né? Então aqui está a válvula borboleta, né, regulando a entrada de ar. Aqui não está mostrando onde mistura. Talvez aqui seja o carburador, né? Enfim. E aí a mistura passa por uma câmara de combustão e depois é expulsa, né? Então, o fluido, na verdade, logo depois da centelha aqui, né, é o momento que ele exerce a pressão ali que empurra o pistão para baixo, né? Então, tudo bem, a gente pode pensar que é claro que é um fenômeno de combustão que aumenta a pressão, né? Mas tudo bem, é um fluido que está exercendo força ali num elemento né, no elemento mecânico. E aqui, ó, ele tem todos os elementos que a gente viu. Ó. Tem aplicação direta do fluido da região de alta para baixa pressão, né? Então tem aplicação direta de força do fluido no elemento, né? Tem uma câmara hermética e a trajetória do fluido e do elemento é semelhante, tá? Se a gente olhar aqui, ó, tem uma máquina operatriz, então isso daqui seria uma bomba volumétrica ou uma bomba de deslocamento positivo, um compressor, né? Também serve. A diferença de uma bomba para um compressor é que o compressor comprime, né? Mas os dois fazem os fluidos
o fluido, né, se mover, certo? A gente sempre quer que o fluido esteja se movendo, né? Bom, então aqui, ó, o que a gente está vendo são, de novo, né, as mesmas palavras-chave ali, né? Aplicação direta de força no fluido, então aqui é uma máquina operatriz, né? Então é o elemento exercendo força no fluido, né? Então aqui não seria o do, seria no, né? Porque é uma máquina operatriz, é uma bomba, um compressor, da região de baixa para alta pressão, tá? Passando por uma câmara hermética. Então, outra palavra-chave aqui, né? Câmara hermética está aqui, a câmara hermética, né? Por quê? Em algum momento, a palhetazinha de admissão e a de descarga aqui estão fechadas, então essa câmara fica hermética. E a trajetória também é semelhante do fluido e do elemento que exerce essa força no fluido. Tá? E aqui é uma bomba de engrenagem. Isso daqui a gente está vendo bidimensionalmente, mas vai ter um vídeo aí tridimensional mais para frente, que isso na verdade é uma engrenagem como se fosse um cilindro, né? Tá? E a mesma coisa, ó, tem câmeras herméticas, né? A gente pode aqui, ó, tá? Então eu estou tentando, não consegui muito bem, né? Mas peguei talvez uma câmera hermética ali, ó. E essa câmera hermética ela vai sendo encaminhada, né? Então, ó, tem uma aplicação direta de força no fluido, da região de baixa para alta pressão. Então, ele pega um fluido aqui de baixa pressão e encaminha ele lá para a região de alta pressão, passando por uma câmera hermética, né? Então, tem várias câmeras herméticas aqui, na verdade. E a trajetória é semelhante do fluido do dispositivo. Então, todos esses elementos aqui, todos eles, na verdade, né, que são caracterizados como de deslocamento positivo ou volumétrico, tanto faz, né? Apresenta essas. Deixa eu apagar tudo aqui. Apresenta essas palavras-chave aqui: ó, aplicação direta de força, câmara hermética e trajetória semelhante. Então, são três, vamos dizer assim, três características muito pronunciadas, né, desse tipo de dispositivo. Tá? Por outro lado, né, então, de novo, voltando aqui, ó, 2 slides, voltei aqui, ó. Lembra que a gente fez essa divisão aqui, né, dos dispositivos, deslocamento positivo ou volumétrico e as turbomáquinas ou dinâmicas, né? Então a gente viu os de deslocamento positivo ou volumétrico, né? A gente viu as palavras-chave aqui e agora a gente vai ver as características das turbomáquinas ou máquinas dinâmicas, né? Então vamos ver aqui, ó. Eu fiz a mesma coisa, né? O vermelhinho, máquina motriz, e o azulzinho, máquina operatriz. Só que aqui, né, nas turbomáquinas ou dinâmicas, existem muitos exemplos de máquinas motrizes e muitos exemplos de máquinas operatrizes. Diferente aqui da de deslocamento positivo, que a máquina motriz a gente teve que forçar a barra aqui, né? Pegar lá um motor de combustão interna para fazer, às vezes, aqui de uma máquina motriz de deslocamento positivo. Aqui a gente não precisa, nenhum processo aqui envolve combustão, né? Nenhuma transferência de energia que envolve combustão. É realmente o fluido, pura e simplesmente, que faz essa interação de energia com um elemento mecânico. Então vamos lá, né? O que é uma turbomáquina ou uma máquina dinâmica, né? Tanto faz, também são sinônimos. A gente vai ver até uma terceira nomenclatura para esses dispositivos. Então, ó, uma operatriz, né? Vamos começar para aquelas que recebem energia do elemento, né? ou que a máquina fornece energia para o fluido. Né? Então, a energia é fornecida ao fluido, né? Então, uma máquina operatriz, por um eixo, sem espaços fechados. Então, isso daqui é uma bomba centrífuga, tanto é que tem até aquele, você tem que ter uma válvula de pé na bomba centrífuga, porque se você deixar esse encanamento aqui, né, livre, você acaba esvaziando o seu reservatório superior, né? Se você, por exemplo, tem uma caixa d'água aqui em cima, e você tem uma cisterna aqui embaixo, e você quer encher a caixa d'água, né? Você tem a sua cisterna, você quer encher a sua caixa d'água. Se você desligar a bomba e não tiver uma restrição aqui, a bomba não tem nenhum espaço fechado. Uma bomba dinâmica, uma turbomáquina ou uma máquina dinâmica, a água desce pelos dispositivos, a gente vai ver com detalhe aqui, né, a mágica que é feita aqui no impelidor, mas a água desce, volta aqui, cai aqui e vai embora, né? O que você quer é o caminho contrário.
Então não existe espaço fechado. Deixa eu apagar ali. Tá? Esses dispositivos aqui não existem espaços herméticos, né? Espaços fechados. Isso daqui é uma turbina de Pelton, também não, tudo aberto, né? A gente vai ver como é que ela funciona, tá? É baseado, né, a questão aqui, né, como é que é feita a transformação, essa mágica, né, essa transformação de energia. É baseado na variação de direção e valor absoluto da velocidade do fluido. E é o principal critério de classificação. A gente vai classificar as turbomáquinas como radiais, axiais e tudo mais, né? Então, e essa classificação é em função da variação da direção do vetor velocidade. Na verdade, a direção é o principal critério, né? Tá? Então, valor absoluto e velocidade do fluido. Tá? Então, são as características das máquinas operatrizes. Aqui é uma máquina operatriz, aqui é uma máquina motriz, né? Então, a operatriz ali está azulzinho e motriz vermelhinho, tá? Se a gente for olhar a máquina motriz, né, a energia é retirada do fluido, né? Agora, se a gente estivesse falando da máquina motriz, né, é retirada do fluido por um eixo, sem espaços fechados, e é baseado na variação de direção, né, que é o principal critério de classificação dessas turbomáquinas, e valor absoluto da velocidade do fluido. Tá? Então, a gente vai ver com bastante detalhes, é o foco do nosso curso, esse tipo de dispositivo, né, as turbomáquinas, porque eles usam e precisam de muitos conceitos de mecânica dos fluidos, então a gente consegue dar muita motivação para a mecânica dos fluidos aqui nessas máquinas, né? Porque a mágica que acontece, né? Você, na verdade, a bomba ela é só esse elemento aqui, ó, né? O que a gente conhece como bomba. Tudo que está aqui para trás é parte mecânica que tem rolamento, né? Tem mancal aqui, mancal de rolamento. Tem aqui é o eixo que liga no motor, ó, no motor elétrico, mas a parte hidráulica que nos interessa é isso daqui, ó. É essa parte em volta, né? Uma parte que gira lá dentro, que é o rotor, e o estator, ou a voluta, né? Essa parte estacionária que fica aqui dentro. Então o fluido entra por aqui, aqui está o olho do impelidor, ó, onde o fluido é admitido, e ele sai perifericamente aqui, ó. Tá? E aí é encaminhado para cá. Então, o que a gente vai aprender majoritariamente aqui na V1, com muito detalhe, né, é essa questão do impelidor, especificamente essa parte aqui, né? Beleza? Como é que é feita a mágica? Isso a gente vai saber direitinho em função da rotação, da vazão e tudo mais. Prever potência, altura, né? Quanto de head, quanto de elevação que a bomba consegue fornecer para o fluido, né? Quanto de energia, finalmente, né? Que a bomba consegue fornecer para o fluido. E no final, um pouquinho menos de detalhe, né? A gente passa um pouquinho mais rápido, pela parte de turbina, tá? Então, aqui essa é uma turbina de Pelton, né? A gente vai analisar ela lá no final do curso, depois da V1. Eu vou mostrar bem por alto, né? Agora, na parte introdutória, falar das turbinas, mas bem por alto, mas no final a gente vai aprender a calcular, dimensionar as turbinas, tá? E aí só uma curiosidade, né? Por que turbomáquina, né? Porque turbo é girar em latim. E aí, como todos esses dispositivos envolvem rotação, ficou turbomáquina ou máquina dinâmica. Na verdade, né, aí você pode até, se você for mais purista, né, você pode até falar, não, mas aqui tem uma máquina de deslocamento positivo que gira. Mas, enfim, já ficou, já está impregnado, né? Isso já ficou impregnado, né? Vamos dizer assim, na nomenclatura industrial, acadêmica. Então, turbo é girar em latim, mas pegou chamar esses dispositivos, né, que tem essas características, né, não tem um espaço fechado, baseado, né, o critério de seleção é a variação, a forma de transformar a energia é a variação da direção do vetor velocidade. Então isso já ficou tão impregnado que continuou, né? Então turbo, sempre que a gente se refere a um dispositivo desse, né, turbomáquina, turbina, turbobomba, o turbocompressor lá do carro, né? Então é alguma coisa que está girando, tá?
Beleza? E aí aqui tem, ó, então eu fiz um quadrozinho resumo, né, para fazer um resumo de tudo que a gente falou até agora. Então tem as máquinas de fluxo aqui, né, que envolvem transferência de energia mecânica e hidráulica, né, o fluido fornecendo energia mecânica para um eixo ou um eixo fornecendo energia mecânica para o fluido. E aí, se a gente for para um lado ou para o outro, a gente tem as operatrizes ou geratrizes, né, onde a gente fornece energia para o fluido, e aqui o fluido, né, então aqui recebe, né, energia do fluido. Então são as máquinas motrizes, as turbinas, né, se você quiser, são exemplos de máquinas motrizes, e exemplos de máquinas operatrizes bombas. Aí a gente pode ter dinâmica ou volumétrica, né? Aí a volumétrica é aquela série de aquelas 3 grandes restrições, né? Podem ser rotativas ou alternativas, é isso que a gente viu aqui atrás, ó. Aqui a gente viu máquinas de deslocamento positivo rotativas e alternativas, né? Movimento sobe e desce, vai e vem, enfim, né? Tá? As dinâmicas, elas só podem ser rotativas, né? As turbomáquinas, né? Então, turbobomba para líquido, turbocompressor para gás, né? E as rotativas, né? As operatrizes volumétricas rotativas, pode ser um compressor de parafuso, eu vou mostrar para vocês um aí, né? Uma bomba de parafuso, então é o mesmo princípio de funcionamento, mas um é para gás, o outro é para líquido. As volumétricas alternativas, né? Bomba de pistão, compressor de pistão, talvez a gente esteja muito acostumado com isso, né? Esses compressorzinhos de hobby ou até mesmo de pequenas oficinas, né? É um compressorzinho de pistão. Até esse que eu mostrei aqui, né? Isso daqui pode ser um compressor de pistão, pode ser uma bomba de pistão também. Tá? Certo? E do outro lado tem as motrizes, né? As dinâmicas e as volumétricas. As volumétricas alternativas, o único exemplo que eu achei foi o motor de combustão interna, né? Que a gente pode até, você pode até reclamar e falar, não, mas isso daí é uma máquina térmica, isso não é uma máquina de fluxo. Eu concordo, tá? E você vai ter razão, tá? Mas está aí como exemplo de um fluido que, sob combustão, né, quando passa pelo processo de combustão, ele exerce força num elemento. Tá? Então, então, é um elemento que recebe energia de um fluido, de uma mistura ar-combustível que recebe uma centelha e aí ela exerce força num dispositivo. E aí, uma máquina motriz dinâmica rotativa, mole, né? Turbina. Tá? Turbina de Pelton, turbina de Francis, turbina de, enfim, Kaplan, tá? Aí tem vários exemplos, né? A gente vai ver com muito detalhe isso daí no final, lá no final do curso, né? Pelton, Francis, etc, né? Beleza? Antes de entrar aqui, são 5 para as 9, vamos dar uma paradinha aí de 10 minutos para dar uma respirada, né? Para dar uma esticada no esqueleto. Vocês querem fazer alguma pergunta? Aproveitar aí para fazer algum